Vamos dar início, então, à reunião do Conselho Administrativo do Instituto Paulo Imprev, dia 27 de janeiro de 2020. Desculpa aos presentes pelos minutinhos de atraso. Mas vamos lá. Como pauta de hoje, aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 13/1, informações sobre o contrato com a FIP, informações sobre o andamento do processo de prova de vida, informações e atualização sobre a ADIM da migração de 2001 e informações sobre eleição suplementar para preenchimento da vaga do Conselho Administrativo eleito inativo, cargo em vacância. Todos receberam a ata previamente por e-mail e WhatsApp. As devidas correções, de algumas correções foram feitas. Alguém tem mais alguma coisa para colocar sobre a ata? Depois eu coloco no grupo a sequência, tá? Do acompanhamento, tá bom? Então, a ata do dia 13/1, aprovada. Sandra. Oi? A reunião vai ficar na segunda reunião, tá? Conjunta. Então, a reunião conjunta do Conselho Fiscal é na 2ª de fevereiro. Já definido. Tá, eu já defino em seguida a data para você, provavelmente 17, tá? De Não, fevereiro. tudo bem. A gente, Só precisa avisar o calendário, nós já sabemos que será a segunda reunião, tá? Tá bom. Obrigada, Márcia. Nada. Bom, vamos lá. Informações sobre o contrato com a FIP. Esse assunto já foi tema de algumas conversas nossas aqui, né, no Instituto. Então, com a aproximação do término do contrato, o André vai trazer algumas informações novas para a gente, tá bom? Conforme a gente vem discutindo já há algum tempo, existem algumas demandas em relação ao contrato com a FIP, em relação à forma como ele foi celebrado, aos valores pagos. Com o transcorrer desse último ano, com todas as compensações que nós conseguimos e mais os debates que nós tivemos, a apresentação que foi feita aqui para a gente pela própria FIP, nós entendemos, enquanto Instituto, e acredito que o Conselho também acabou sendo parceiro nesse entendimento, que, embora nós questionemos o custo que a gente paga por cada processo compensado, financeiramente, para o Instituto, foi uma boa contratação, embora a gente se discuta a forma como ela ocorreu, porque ela nos trouxe um resultado que nós não tivemos anteriormente, que nós provavelmente não teríamos, né, principalmente por conta do estoque de processos que estavam acumulados e em relação, inclusive, aos processos que prescreveram ao longo dos anos por falta de expertise, por assim dizer, na compensação previdenciária. Hoje a gente tem um índice de menos de 1% de custo sobre os processos compensados. Em que pese que esse contrato com a FIP foi vantajoso para a gente ao longo desses últimos anos, nós ainda entendemos que nós podemos andar com as próprias pernas, ou pelo menos devemos tentar andar com as próprias pernas. Então, baseado em todas as discussões que nós já tivemos, o contrato com a FIP se encerra, na verdade, no próximo dia 28 de fevereiro. Como dia 28 de fevereiro é aniversário da cidade, então para nós é um feriado municipal, esse contrato estará se encerrando no dia 27 de fevereiro. Hoje o Instituto já tem os logins necessários para que a gente inicie os processos de compensação pelo próprio Instituto. Nós já temos os servidores habilitados para fazer isso, especialmente o Ronaldo, que é do Departamento Financeiro, e como apoio ao Ronaldo, o Adelson, que vai começar a fazer esse processo. Nós demos conta de toda a demanda, né, estocada de processos anteriores, e pelo volume de processos que chegam hoje, acredito que nós tenhamos a capacidade operacional de fazer essa compensação. Mas nós temos que lembrar também que vários outros institutos, inclusive institutos que são parceiros nossos nas certificações do Progestão, até em níveis mais avançados, têm processos acumulados na Secretaria de Previdência desde o ano de 2015 e que sequer avaliados foram. Como nós temos um fluxo financeiro, né, de recursos recebíveis todo mês, dessa compensação já realizada
no Comprev, então, nem em um primeiro momento, nós não teremos dificuldade no nosso fluxo de caixa, caso a gente tenha um determinado atraso nesses processos de compensação. Por conta de todos esses estudos, nós entendemos que vale a pena encerrarmos o contrato com a FIP de maneira amigável. Já comuniquei isso ao professor Alípio, inclusive, que tem nos procurado a respeito de uma eventual renovação do contrato. Então, esse contrato será findado, encerrado de maneira amigável. O que a FIP fez foi de muito bom uso para a gente, nós temos um estoque de recursos sendo recebidos, mas nós vamos tentar andar com as próprias pernas a partir do dia 28 de fevereiro, tá? Fazendo todos os processos de compensação. Como é um processo técnico, mas que não tem muita dificuldade, muito segredo, nós podemos ter dificuldades no momento da efetivação da auditoria por conta da Secretaria de Previdência. Então, nesse momento, nós vamos avaliar o que é que de fato está acontecendo, se é um erro operacional ou se é um erro ou uma imputação de erro inexistente para a gente. E tomaremos as medidas cabíveis. Então, eu quis trazer essa situação de FIP para o Conselho, porque é uma coisa que a gente vem, né, debatendo já há no mínimo um ano, e que eu disse que no momento oportuno, depois de ter trabalhado os bastidores da situação, que nós precisávamos, primeiro, ter servidores habilitados, segundo, conseguir os logins para que eles tivessem acesso ao processo de compensação junto à Secretaria de Previdência. Lembrando que no passado, por mais de uma vez, esses logins tentaram ser conseguidos e não foram disponibilizados. Agora a coisa está em ordem, trabalhamos nos bastidores e vamos começar o processo de compensação, que espero a gente comece a ter resultado. Se não imediatamente, mas com um lapso temporal de uns 180 dias. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, estou à disposição. Essa mudança, né, que desde quando eu entrei, que vocês já estão falando da necessidade, e que já tinha funcionários sendo preparados para isso, essa mudança no momento não irá atrapalhar a aposentadoria das pessoas. Não, o servidor, de maneira... Assim, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. O processo de concessão de aposentadoria, ele tem o seu ciclo próprio. E não depende disso. Não depende disso. Após a concessão da aposentadoria, ao crivo do Tribunal de Contas, que é a instância de registro, e só depois do registro pelo Tribunal de Contas é que começa o processo de compensação previdenciária. É nesse momento em que hoje a FIP atua e que nós vamos passar a atuar agora com os próprios recursos do Instituto. Esperamos ter sucesso sempre. Com certeza. Dizem que peixe morre pela boca, né? Desde que eu nasci não tenho medo de morrer. Se não conseguirmos as compensações devidas como tem sido até agora, vai me desculpar quem está assistindo a gravação, mas vai ficar muito evidente que os pauzinhos no Brasil realmente costumam ser mexidos, né? Eu espero de verdade estar redondamente enganada e que nós consigamos ter sucesso, êxito e consigamos caminhar com as nossas próprias pernas, porque eu acredito, faço parte de um grupo de pessoas que acreditam e muito de que a Pauliprev vai deixar de ser vista com a mácula do Instituto de Picaretas, do Instituto de que só tem coisa errada. A nossa imagem perante o país inteiro será outra, e não será o encerramento de um contrato com a FIP que mudará isso, se Deus quiser, né? Porque coisas muito mais difíceis essa equipe de trabalho tem conseguido. Então eu sou perseverante e eu acredito que nós vamos ter êxito. Os meninos são competentes, né? E está sendo de uma forma muito amigável esse encerramento de contrato, então eu acredito que tudo há de caminhar para o lado a dar certo. Obrigada, viu, por acatar os nossos pedidos, dos nossos anseios de encerramento desse contrato. Nós tomamos previamente todos os cuidados para que as coisas acontecessem de maneira amigável e sem nenhum trauma para nenhuma das partes, principalmente para o próprio Instituto, para a autarquia em relação a esses recebíveis futuros. Então hoje a gente tem tranquilidade para trabalhar, para tentar seguir com pernas próprias, e a partir desse início de trabalho é que a gente vai poder trazer mais subsídios de como é que nós vamos estar situados nesse universo de compensação. Eu acho até, né, que você explicou muito bem. Eu acho que o conselho está, acho que nunca houve
uma transparência tão grande, principalmente em contratos de banco à previdência, mas essa amigavelmente ter saído desse contrato é lógico que eles estão dando risadas, né, lá falando não vai conseguir, porque realmente a política é suja nesse sentido, né? E aí está dentro de tudo isso, está realmente a negociação deles, dos grandes, né? A gente tem até funcionários com capacidade, funcionários que têm todo o perfil para que isso aconteça, temos uma diretoria, temos funcionários bastante para que isso aconteça de um lado bom, para a gente conseguir essa compensação, mas se não der, depois a gente pode voltar a discutir de novo isso. O objetivo é exatamente isso. É assim, nós não tentamos fazer, vamos fazer. Depois do que nós fizermos, né? Do que nós efetivamente fizermos, a gente tem subsídios e aí a gente vai caminhar, né, em dispositivo. O trabalho efetuado pela FIP, tá? Até tenho gratidão, porque de fato tinha muito dinheiro a ser compensado, parado, e a vinda da FIP foi um start para que isso saísse das gavetas e tomasse um espaço. Mas eu acho que já deu, né? Até aqui, o contrato venceu, obrigada, temos gratidão por tudo que fizeram, mas tá bom. Eles cumpriram com a parte deles, nós com a nossa, e agora eu acho que vida que segue, né? E se não conseguirmos, teremos a hombridade e o profissionalismo de contactá-los e repensar num novo contrato, talvez em outros moldes, de uma maneira transparente como tem sido o trabalho do Instituto, né? E de uma forma mais tranquila para todo mundo. Pode falar, mas obrigada, vereador, pela presença. Em relação à questão financeira, ao cumprimento do contrato, não teve problema nenhum, porque esse contrato ele foi feito dentro de um valor cheio, não em cima do número de contratos, não em cima da produção feita, dos contratos compensados. Nós sabemos que o número de contratos compensados não chegou ao valor do contrato cheio. Isso não teve nenhum problema na hora da conversa. O Instituto não vai ter que devolver nenhum valor para a FIP. Não. Isso está tudo certo. Entenda bem, nós não estamos rescindindo o contrato. O contrato ele se encerra. Sim, mas o contrato era de valor X. Esse contrato, quando foi feito, Márcia, ele foi feito por êxito. Ou seja, você naturalmente, quando você faz um contrato por êxito, você estima o valor máximo que você acha que ele pode ser orçado. O quanto ele pode te custar. É que no contrato, se eu não me engano, não estava escrito que era por êxito, tinha um valor X. Não, está definido que é por êxito. Ou seja, e aí você paga um determinado valor por cada processo compensado. Inclusive aqueles processos, e são poucos, que nós encaminhamos para compensação previdenciária e efetivamente não são compensados, a FIP não recebe. Nós temos uma avaliação, uma varredura, tem um relatório, ou seja, eles só recebem por êxito. Ou seja, aquele valor estimado não é o valor efetivamente pago. Realizou, recebeu... O contrato, parece que o equipamento ficaria no Instituto. Então, nós, de verdade, eu ouvi isso, até quem trouxe essa informação foi a Eliette. Acredito que isso tenha sido falado no contrato, não existe nada mencionado a esse respeito. Mas não foi falado aqui pelo presidente do Instituto à época, o senhor José de Freitas Guimarães. O seu Alipe estava presente. O seu Alipe estava presente. Eu tenho uma memória fantástica. O seu Alipe falou que ao final os equipamentos que estariam sendo utilizados no Instituto seriam do Instituto ao final do contrato. O que eu posso fazer? Temos reuniões, eu posso verificar a ata da época e tornar a conversar. No contrato não reza nenhuma cláusula que os equipamentos ficariam à disposição do Instituto. Mas isso não vai ser conversado. Se tiver em ata e realmente estiver registrado, Primeira pergunta, é útil para o Instituto ou vai ser só um montante de entulho que vai ficar lá no canto? É mais um equipamento ocioso então, que vai essa ficar lá e que, assim, naturalmente ele vai ter uso por mais algum tempo e depois vai entrar em desuso e vai ser mais um a ser descartado. Eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes não vale o desgaste. Não... Esse é equipamento de 2 anos, gente, logo vai entrar em desuso.
assim, impressora. Hoje é alocado no instituto, vai ficar para o instituto. Doutor, né, papel, isso tudo vai ter que comprar para suprir. Isso daí, do computador não é, desde quando já levaram, não é o computador também. Já não era Porque assim, o processo, o scanner que usa também já não é do tipo. Bom, resumindo, a gente pode brigar para ter esse equipamento se estiver registrado em ata? Podemos. Ele vai ser útil para a gente? Talvez por pouco tempo vai trazer um custo agregado, que nós vamos ter que comprar os insumos necessários para eles em pouco tempo. Então, não sei se o custo-benefício vale a pena. Mas se tiver registrado em ata, a gente pode conversar, posso voltar a conversar com a Alípio. De fato, no contrato não existe nenhuma cláusula que obrigue a FIP a deixar esse equipamento para a gente. O que vale é o preto no branco, né? Palavra não é para qualquer um mesmo, né? E depois que Eliette fez esse comentário aqui, em uma reunião aqui do Conselho, eu fui ler o contrato, porque eu não me lembrava de ter visto realmente um contrato. Nossa, isso foi falado em reuniões diversas vezes, não foi uma única vez que foi falado isso em reunião, foram várias vezes. Mas isso também Mas não ok. é um empecilho, isso aí eu falo com a Alípio desde que esteja na ata. Eu vou procurar as atas da época, se alguém puder, inclusive, lembrar mais ou menos o período, que deve ser do início do contrato, puder passar, eu agradeço, porque eu não estava presente na época. Pode falar. Os profissionais, os servidores, eles foram treinados, estão aptos depois desse período que a FIP esteve à frente aí? Sim. Todos? Hoje nós temos, não todos, nós temos alguns servidores treinados e aptos para fazer o processo de compensação previdenciária e agora é iniciar após o encerramento do Tem um contrato. número que foi levantado, que conseguiu fazer de compensação? Já tem um número fechado? Existe, nós temos, em processos eu não vou lembrar, mas hoje nós temos em torno de 70 milhões já recebidos, arredondando, e mais 200 milhões em recebíveis em 233 parcelas futuras. Assim, representativamente, o percentual da FIP para a gente em relação aos processos compensados dá em torno de Mas 0,89%. esses 200 milhões, como findou-se o contrato, esses 200 milhões vão ser pagos quando for recebendo, vai ser pago com a FIP? É assim, quando cada processo que a FIP compensa, como que acontece? Quando nós fazemos um processo de compensação previdenciária, o INSS ele faz um cálculo de 293 parcelas recebíveis daquele processo compensado, que é individual. Dessas 293, ela pega o valor da parcela, multiplica por 60, né? E nós recebemos essa como parcela ato. Então, o valor de 60 parcelas iniciais nós recebemos inicialmente. Depois, nós recebemos 233 vezes, né? 233 meses, aquele valor definido na compensação previdenciária até dar o estoque. Quando esse processo é compensado na primeira vez, a FIP recebe um valor de em torno de 5 mil e alguma coisa, 5.400 e alguma coisa por processo. Ela recebe naquela última vez. O restante do estoque desse dinheiro, ele vai entrando como fluxo futuro nos balanços e nas finanças do Instituto. E esse volume de dinheiro gasto com a FIP representa menos de 1%. Para ser mais exato, 0,89% do valor recebido até hoje. André, existe algum processo aí depois do dia 28 que é a ação da FIP e que vai ainda, esse vai ser compensado ou não? Nós Para que temos, seja pago ainda para... nós temos aí cerca de 50 processos lançados e nós temos aí uma perspectiva de mais alguns para entrar. Não vai ultrapassar de 70 processos, então nós podemos ter algum estoque de processos a serem pagos posteriormente, porque sempre há a compensação e a gente paga no mês subsequente. Então até março, eventualmente abril, a gente deve ter alguma coisa para pagar. Mas eu não acredito que saiam muitas compensações até lá. E assim, aí é acordo de cavaleiros, como a história do computador. E aí numa conversa minha com o professor Alípio semana passada, o que surgir, até porque eu quero entender isso, o que surgir de processo compensado até o dia 27, recebe. Se a FIP lançou, mas só for compensado em julho do ano que vem, ou julho desse ano, desculpa, não recebe. Não vai receber. Não recebe. Você São sabe os processos registrados e compensados até o dia 27 de fevereiro. porque nós o tribunal, ele mandou um advogado embora. E não quis pagar os processos que ia pagar para esse advogado, mas o advogado que entrava com o processo, entrou na justiça e recebeu todos os processos que vinha depois a ser julgado até a última instância. Estou perguntando por isso, que às vezes os processos que ela deu entrada nos processos, você vai querer receber, mesmo que demore aí 6 meses, um ano. Isso aí é como a história do computador.
Isso é uma coisa que a gente vai avaliar. Não acredito que venham muitos processos compensados. Agora é acompanhar. A gente sabia que o encerramento do contrato com a FIP poderia nos trazer algumas interpretações distintas externas. Tá? De qualquer forma, o encerramento Agora, vai acontecer isso. O encerramento vai acontecer, ponto. No dia 27 de fevereiro encerra-se o nosso contrato com a FIP. A partir daí, aí é uma análise que a gente vai ter que fazer no dia a dia, dependendo também da chegada dos processos registrados no Tribunal de Contas, porque não adianta a gente querer compensar se o processo não chegar processo registrado. Então, a partir do momento que os processos cheguem registrados, a gente vai entrar nessa perspectiva de compensação e vamos avaliar no dia a dia, né, até com esse período, né, comparativo em relação à FIP. Quanto tempo demora para a FIP lançar um processo, esse processo ser compensado na média, quanto tempo isso vai demorar com a gente. Porque ele pode não ser avaliado, ele pode ser indefinido. Isso também para a gente é importante entender. Ultimamente, a gente está tendo então o quê? Uma média e você acha que a partir, depois do dia 27, encerrou o contrato, sobre os processos, nós estamos uma média do quê? De 50, menos que isso, para solicitar, a partir de então? É muito difícil saber, porque a gente tem hoje vários processos, né, de 50 a 70 processos, porque a gente tem alguns que nós já fizemos a apostila retificatória, para serem registrados pelo Tribunal de Contas. Mas é um parto, porque inclusive semana passada eu pedi para a Beatriz e o Bruno do jurídico irem até o Tribunal de Contas para entender por que eles demandam as irregularidades nos processos antigos inclusive, processo 2013, 2014. Nós fazemos as apostilas retificatórias, passa pelo Tribunal de Contas novamente, eles continuam julgando os processos irregulares, mas manda arquivar. Se nós atendemos todos o que eles pediram. Aí nós fizemos uma relação, que a Beatriz e o Bruno foram até lá, e a resposta que nós tivemos é: deixa a lista com a gente, porque a gente vai avaliar, porque não existe um manual do Tribunal de Contas. Depende de qual auditor ele estiver. Até porque tem um processo de registro na auditoria física, tem na auditoria virtual, e a gente tem o problema depois de um outro sistema que eles usam, que é o Cisca, que nós não temos acesso, só eles têm acesso. Aí eles provavelmente vão ter que pegar esse rol de processos, entrar no tal do Cisca e atualizar, por assim dizer, manualmente, né? Depois de ter liberado o acesso para os próprios auditores aqui de Campinas, pela sede em São Paulo. Então, assim, é muito difícil você avaliar. A gente pode ter um mês em que a gente receba 50 processos registrados de uma vez, depois passar 3 ou 4 meses sem registro nenhum. Só uma dúvida. Quando está sendo o décimo, não consegue acessar o Cisca? Não? Não. Aqui a gente consegue. Básico, mas consegue. Então, mas o processo básico para a gente não interessa, né, Fábio? Você precisa entrar e alterar. Vou usar como exemplo a situação da anulação das aposentadorias dos guardas. Nós tivemos que passar a relação de todos os guardas para que o Tribunal de Contas pedisse autorização em São Paulo para que eles liberassem o acesso deles ao Cisca, porque nem eles tinham acesso para poder excluir as aposentadorias anuladas desse sistema, né? E consequentemente elas iam ficar pendentes sem que eles pudessem fazer a avaliação, porque elas foram anuladas. Então isso eles não conseguiram resolver até hoje. Então assim, são sistemas, é complexo, então não dá para a gente entrar muito nesse parâmetro. A gente fica à mercê do Tribunal de Contas em relação ao registro, e a partir do registro que a gente pode entrar para o processo de compensação. Só impedir, você acabou mencionando essa questão, futuramente a gente tem que avaliar tudo, acompanhar das medidas necessárias futuramente. Para a gente poder, o conselho também acompanhando, e se for a situação, chegar a esse ponto, talvez seja interessante, a partir de então, começar a incluir no relatório gerencial, de forma planilhada, mesmo quantas tiveram sucesso, quantas não tiveram, qual foi a motivação, já deixar no próprio relatório gerencial, que eu acho que isso vai trazer para o conselho uma transparência e a gente vai poder acompanhar a melhor decisão lá no futuro, né? E talvez leve aí uns 3, 4, 5 meses para a gente poder pensar, né? E aí a gente já vai amadurecendo. A gente inclui o número de processos lançados e a posicionamento desses processos. Não tem problema nenhum. Mais alguém sobre a FIP?
Então, o terceiro item da pauta é informações sobre o andamento do processo de prova de vida. Assunto esse que acabou gerando uma polêmica, e aí eu venho agora publicamente agradecer a sua paciência e presteza em responder às redes sociais aos questionamentos dos servidores. Às vezes a gente acha ruim que fiquem questionando em Facebook e tal, mas às vezes é o único momento que ele tem para questionar, a maior facilidade está ali. Então, obrigada pela sua presteza em responder. E até eu aproveito para reiterar o conselho, se qualquer um vir alguma comunicação que demande resposta, me avisa, como às vezes a Sandra faz, o Fábio faz, porque eu não fico acompanhando muita coisa no Facebook por falta de tempo, então às vezes eu não vejo mesmo. E às vezes com uma resposta simples você resolve o problema, como a Sandra está falando, você explica, você chama o servidor para o seu lado, e a falta de resposta cria um problema maior ainda, por ele não entender o que está acontecendo. Então nesse aspecto, por que a gente colocou? Primeiro, para que a gente reiterasse a necessidade de que seja feita a prova de vida. Se alguém observar, no primeiro semanário desse ano, também a Prefeitura publicou, né, a necessidade de que aquelas pessoas que recebem o complemento de aposentadoria pela Prefeitura compareçam à Prefeitura para que façam seus recadastramentos. Isso é lei, não é uma coisa que a gente escolhe ou não, a gente segue, né? Quando mudar a lei, a gente pode repensar isso. E nós não temos lei municipal, então seguimos a legislação federal. De fato, nós iniciamos o processo depois dessas postagens no Facebook e da primeira semana que nós tivemos algumas consultas, algumas reclamações do Instituto, a situação se acomodou. Então não vi mais ninguém reclamando, mais nenhum questionamento, mas também a procura está sendo pequena. No mês de janeiro, que é normalmente um mês mais complicado, um mês de férias, a gente já trabalha mesmo com essa expectativa, nós temos 86, né, inativos que deveriam fazer a prova de vida. Até hoje, 44 fizeram, restando 42. Nós conversamos com todos, ligamos para todos, enviamos e-mail, existe a publicação. Qual que é o próximo passo? Essa semana mesmo, é a última semana do mês, o RH nosso está entrando em contato com esses servidores, tentando contato para que eles façam a prova de vida. Nós sabemos que alguns moram fora do município, fora do estado, não tem problema, é só fazer contato com a gente explica, nós montamos um questionário a ser preenchido, que é só preencher, reconhecer firma, encaminhar para a gente pelo correio, né? Não tem problema nenhum. E qual que é o próximo passo, que também algumas demandas que alguns conselheiros me fizeram. No primeiro semanário, isso não só de fevereiro, tá? Nos primeiros semanários de todos os meses do ano, nós vamos publicar a relação daqueles inativos e pensionistas que não fizeram a prova de vida no mês anterior, para dar mais publicidade ainda à necessidade. E a suspensão do pagamento vai acontecer já no pagamento do mês subsequente, porque o servidor teve, em média, tirando o mês de fevereiro, que é mais curto, em média ele tem 60 dias para comparecer ao Instituto e demonstrar que está vivo. Basicamente isso. Agora, não preencheu, houve a suspensão. Naturalmente, algumas pessoas só nos procuram quando existe a suspensão, como aconteceu no censo. Procurou, provou, a gente restabelece, se necessário, até em folha complementar, por conta de se tratar de verba de natureza alimentícia, até para não prejudicar mais ainda aos servidores que já estarão com os contratos, com os proventos suspensos. Então, basicamente é isso, é reiterar a necessidade, verificar se houve mais alguma demanda por conta do Conselho dessa situação de prova de vida e demonstrar que o processo está caminhando agora com a naturalidade que ele tem que ter mesmo. Pede pro Marcos, por favor, fazer uma chamadinha para colocar para a gente ir disparando nas redes sociais, compartilhando, para chegar, para ver se a gente consegue ajudar, né, a alertar. Assim que nós terminarmos o mês, porque a gente não tem ainda, a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora, essa semana deve um monte de gente aparecer lá, né? Sábado eu escutei, uma pessoa até viu no mercado, nem sabia que era aposentado pode greve por causa da postagem lá, né? Eu coloquei o link do INSS. E a senhora dele falou e ela falou e riu, assim, mas eu achei interessante. Se o Instituto deveria fazer uns cartazes e colocar nos mercados, onde os aposentados costumam ir, aposentado em farmácia. O mercado Ou de farmácia, né? Mas a história que ele falou, né?
pra gente aquela história de você, sabe, tá multiplicando, mas tudo tem. Eu até achei interessante, né? Claro, o mercado. Mas assim, a mesma comunicação que a gente for postar no semanário, viu, Sandra? A gente vai estar dando encaminhamento para os grupos, para o Facebook, e eu posto também nos grupos, como eu faço com todas as outras informações, os grupos dos 2 conselhos, para vocês irem multiplicando. Porque cada um de nós aqui tem outros grupos, outros colegas de trabalho, e a gente vai dando publicidade para essa demanda. A senhora olhou para mim, mas eu não falei para ela, né? Eu te vi no Facebook. Nosso melhor meio de comunicação hoje são as mídias sociais. Né? Todo mundo vê. Obrigada, André. O 4º item da pauta, eu deixei como item em respeito à sugestão do Fábio, apesar de que na reunião anterior a gente já falou sobre o assunto, né? O André já explanou, mas oficialmente como item de pauta, a atualização sobre a DIN da migração de 2001. E eu deixei também porque teve uma assembleia essa semana agora que passou, então não sei se tiveram novas informações, mas Tem amanhã. Tem amanhã. mas já teve uma. Da semana passada. Antes de eu falar, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse processo da DIN ou não? Eu gostaria só de deixar claro, separar bem as coisas, porque eu vi que foi dúvida de algumas pessoas. Hoje, na história do servidor público de Paulínia, nós temos 4 instituições apartadas. Uma é o representante legal de toda a categoria, indistintamente, e não estou levantando bandeira, estou falando o que rege a lei. Sindicalizado ou não, sindicalizado ou não, o representante legal do servidor é o sindicato. Gostemos nós ou não da diretoria, todos temos o direito de ir lá e votar e escolher os representantes. Aí escolhem a maioria e, gostemos ou não, é esse sindicato que está lá e que representa toda a categoria. Temos a ASMUP, que já é uma associação bastante antiga e conhecida na cidade pelos servidores, que já tem de muitos anos. E aí agora surgiu a confusão, porque tem mais 2 associações que acabaram sendo formadas num lapso temporal idêntico, né? Elas saíram, uma já tinha sido iniciada há mais tempo e a outra não, mas a outra, devido à urgência da situação e tudo isso que tem acontecendo com a situação dessa DIN, ela correu, né? Mas ela se acelerou por necessidade. Então nós temos 2 associações montadas. A associação que está sendo encabeçada pela maioria de médicos, não só médicos, mas pela maioria dos médicos, que montou essa associação com o único objetivo de entrar como amicus curiae na ação da migração de 2001 da DIN, para tentar entrar para auxiliar na defesa da DIN. E nós temos a outra associação que tem por presidente o Roger de Souza, Roger Dense, como a maioria o conhece, que acabou de ser registrada também esta semana. Então, nós temos 2 associações, cada uma seguindo uma vertente, ainda que... Todos pelo mesmo objetivo. Então, não. São diferentes. A primeira, que se não me engano é a ADESP, é a associação que vai defender, que vai entrar com participação na DIN. A outra esqueci. É muito A Associação de Defesa do Servidor. ANSIP, né? A outra. E a outra é a ANSIP, que é a ANSIP, que é a outra que foi fundada, foi idealizada, montada, formada e registrada pelo Roger. Associação Municipal dos Servidores Independentes de Paulínia, isso. Essa é a outra associação. A associação é essa, que inclusive na semana passada esteve em reunião com o prefeito e secretariado, etc., e gerou aí um burburinho e tal. Então é bom explicar bem, porque às vezes as pessoas assistem a reunião e nos perguntam e a gente sabe para poder responder.
eles têm o objetivo de fazer a defesa do servidor. Porém, contudo e entretanto, ele não tem a prerrogativa que o sindicato tem, de fazer a defesa de toda a categoria, legalmente falando. É um concorrente direto do sindicato. Pode-se dizer que sim, porém Uma oposição. pode-se uma dizer oposição. que é um concorrente, mas que tem uma legalidade diferente, porque ele só pode fazer a defesa de seus associados, ainda que ele faça a defesa, e vou deixar isso claro, seja sindicato, seja associação, que conseguir um benefício, que trouxer um benefício para 10 servidores, esse benefício se estende a todos. Mas ele legalmente tem a prerrogativa da defesa dos seus associados. Como vai funcionar a associação dele, eu não sei, não estou aqui para fazer a defesa, estou aqui só para esclarecer, porque algumas pessoas me perguntaram, via Facebook, perguntaram até para o André, que eu vi, que associações que eram essas, porque elas se misturaram na hora de publicar, de sair informes. A Eliette fez algumas postagens, chamamentos para a assembleia de uma, aí o Roger fez publicações de outra, então acabou ficando confuso. Então, só para esclarecer, são duas. Posso só endossar a fala da Sandra? Realmente, foi bem tumultuada essa questão das associações, porque o pessoal começou a confundir, e algumas pessoas que estavam para se associar em relação à defesa da ADIM não queriam mais porque não estavam entendendo. As que eu conheço, fui esclarecer, explicando que se tratavam de associações diferentes, com intuito e intenções diferenciadas. E até um pedido, eu acho interessante quem está cuidando reforçar um pouco, porque criou dentro da categoria uma certa confusão e vamos dizer assim, um receio, um medo de não ter certeza mais do intuito da associação. É isso que eu queria dizer, dessa divisão. Eles estão bem confusos, então eu acho que vale a pena sim reforçar o que é, para que é, em qual estão se associando, porque gerou um pouco essa polêmica e ficou um pouco tumultuado. Deixar claro que a associação não tem o poder de negociação perante dos servidores. Ele pode levar uma demanda, mas negociar, gente, é uma questão. Pode sim. Por que não? Porque o poder de negociação é do sindicato, que vai levar para a Assembleia e traz. Juridicamente, sim. Juridicamente, sim. Mas de negociação você pode. Eu e você poderia ir lá e negociar uma coisa. Tanto Mas sem discutir na categoria, eu vou lá e negocio da minha cabeça? Márcia, tanto pode que eles foram. Tanto pode que o prefeito recebeu Mas a eles associação do Roger. antes de E ser negocia, associação até. tentou. Então, porque assim, só deixar claro, eles estão se dizendo representando aposentados, mas não foi feita uma assembleia para tirar representantes. É muito complicado esse tipo de associação. Eu queria até pegar uma carona aqui, viu, Márcio? Queria ter uma carona também nessa associação. Eu fiz parte daquela comissão que foi conversar com o prefeito. Da primeira. Da primeira comissão. E teve uma assembleia que ela teve. Não teve. assembleia. Não, tem um grupo que é do NSI aí, que é de uma comissão formada para que fosse conversar com o prefeito. Foram escolhidos lá, todo mundo, lá 30 pessoas, 15 suplentes e 15 titulares, para conversar com o prefeito. Depois foi formada essa comissão. Precisa entender o seguinte, que essa uma comissão, que é a comissão encabeçada pela associação, encabeçada pelos médicos, essa associação ela é formada simplesmente pela ADIM, só para defender. Só para defender a ADIM, como eu disse. Já a outra associação, ela não é esse sentido da ADIM. Por quê? Porque a maioria deles não estão dentro da ADIM. São pessoas novas que entraram depois de 2001, né? O Roger é um deles que entrou depois de 2001, então a maioria desse pessoal são pessoas que não se interessam pela ADIM. Então eles não vão ligar muito com isso, às vezes até não vão fazer nada nesse sentido. Ou pode até fazer por se tratar de uma associação. Fazer porque é uma coisa, algo a mais que pode ser feito pelo servidor. Tem muito servidor, tem mais de 2.600, né? Se for para o aposentado, então melhor ainda, porque se representar o aposentado, são todos que estão dentro da ADIM, né? Então, mas a maioria deles não fazem parte da ADIM. E essa associação, acho que foi criada assim meio demorou mais para fazer, porque faz tempo que tem essa MSI aí, essa comissão também, a gente já conversou no período ano passado.
E ela foi criada, eu não concordei da forma que ela foi criada, né, que nem nem a comissão ficou sabendo que forma foi escolhida, onde foi publicado um edital que ia escolher uma direção e tal, mas, enfim, tá escolhida, e se é para o bem do servidor, se é para ter uma discussão, e tudo isso surgiu por quê? Falta o plano de carreira que foi aprovado pelo plano de carreira, e aconteceu tudo isso no orçamento. Ninguém mais confia no sindicato, a maioria não confia mais no sindicato. Então, justamente tudo isso, essas formações foram feitas justamente por falta de confiança no sindicato. Porque se o sindicato fosse uma associação, fosse um sindicato de confiança, ninguém ia formar a comissão. Todos iam confiar neles e fazer junto com o sindicato tudo isso. Hoje, se falar assim, não, nós estamos no sindicato, é mentira, a associação não está no sindicato, quer fazer independente porque não confia no sindicato. Então, é isso que eu queria falar. Tá bom. Só te corrigindo, a troca do percentual pela incorporação do abono foi decisão tirada em assembleia, com um número bastante expressivo e quase que por unanimidade essa escolha. Então não foi uma ação do sindicato. Pelos comentários da associação do Roger, muita gente que entrando por causa. Então é assim, eu estou falando para você com conhecimento de causa, porque eu inclusive faço parte da comissão de servidores eleitas em uma assembleia para participar juntamente com o sindicato das mesas de negociações. Então essa proposta de troca do percentual pelo abono foi, na verdade, não foi o sindicato quem levou, como algumas pessoas dizem, foi proposta vinda de lá para cá, do prefeito para a comissão e sindicato, e nós levamos isso em assembleia e a assembleia acatou. Então, não foi. Essa troca foi decisão de assembleia, tá? Só para deixar claro, dai a César o que é de César. Endossando a fala da Sandra, porque eu estive presente nessa assembleia e a gente pode dizer que tinha umas 1.200 pessoas ali em torno disso. Eu não acho que chegasse a tudo isso, mas tinha bastante pessoas. Os aposentados fizeram presença maciça, porque era de bastante interesse deles e nosso. Então foi uma assembleia bastante cheia, né? Há como muito tempo eu não via. Então, e a decisão foi tirada de assembleia. Agora você pode, por favor, porque a gente adora desviar o foco da pauta. O resultado é que não foi bom, né, até agora. Mas a votação foi. Mas eu tenho fé e quase por esperança. unanimidade. Eu acho. Mas eu tenho fé e esperança. Eu acredito que seja a vontade do senhor prefeito, que é benéfico ao servidor aposentado, ao servidor de carreira, porque essa política de abono, de cala a boca, já não cabe mais, né, pra gente. Já deu. Então incorpora o abono, legaliza isso, para de causar mais um problema gigante para a Pauliprev, porque até hoje, com todo respeito, mas já falei que não tem medo de morrer nem de ser presa, todos os prefeitos, com tudo que fizeram aí, só trouxeram problema na Pauliprev e a gente passa por isso, sente isso na pele hoje, né? A cada glosa, a cada problema que a gente tem que, né, lidar e não tem saída porque a lei foi lá. Contas apontou novamente no balanço geral de 2018 várias situações dessas que nós temos discutido, mas novamente ele apontou no abono. Nós montamos toda uma justificativa técnica, né? Mas o cerne da questão é que mais dia, menos dia, se a situação não for resolvida, o Tribunal de Contas vai determinar, e quando ele determinar a irregularidade pela falta de custeio, eu não tenho mais o que fazer. Até lá, a gente vai justificando. Falando um pouquinho das associações, todas elas, eu tenho muita tranquilidade para falar de todas, porque institucionalmente eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Eu conversei com todos. Tá? Então, o que acontece? Nós temos, e não vou entrar no mérito de cada uma das associações, o que eu posso dizer é, o sindicato, com a Cláudia, ela tem as demandas de trabalho dela, tem o entendimento, eu tenho um bom relacionamento com ela e com o jurídico. O MSI surgiu da dissidência e do desentendimento do sindicato com um grupo de servidores, daí surge agora, né, essa nova associação, a ASMUP, que ela é a associação mais velha que nós temos no município. Ela tem uma representatividade restrita hoje, mas de bom relacionamento com todo mundo, e a DESP como
eu inclusive justifiquei e expliquei, né, porque a pergunta foi dirigida a mim, no Facebook, que a Sandra bem lembrou, ela foi pensada e constituída especificamente para tratar da questão referente à ADI. Todos os partícipes dessa associação, todos os associados, são pessoas afetadas pela ação direta de inconstitucionalidade e cujo objetivo dela é iniciar, defender com êxito, se possível, e se encerrar. Inclusive, no seu estatuto já tem a previsão, né, da doação dos seus recursos ou do seu eventual patrimônio para outra instituição afim, o que demonstra que ela tem um foco bem específico. Trazendo isso para a discussão da ação direta de inconstitucionalidade, que nós já discutimos isso em outras circunstâncias, mais especial na reunião passada, todos sabem que o Ministério Público Estadual, através da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo e não da Procuradoria-Geral do Estado, entrou acatando uma demanda do município, né, do Ministério Público Estadual instalado no município, contra a inconstitucionalidade de 3 artigos, né, das leis 17 e 18. Das leis 17, o artigo 110 e o artigo 112, e da lei 18, o artigo 87, em seu parágrafo 3º. O artigo 87, parágrafo 3º da lei 18, reflete-se diretamente no artigo 110 da lei 17. E a partir disso começou todo o trabalho, a partir do momento em que o município e a Câmara tomaram conhecimento, das tratativas de primeiro se entender o que era isso e verificar a perspectiva de ser vantajoso ou não para o município se defender. Então toda a discussão se inicia dessa forma, porque há diversas interpretações. A partir disso, há todo um trabalho feito individualmente por diversas instituições, né, pelos 2 entes principais, Prefeitura e Câmara. O Pauliprev também entendendo a situação, onde já lá atrás nós, até para acalmar os servidores, principalmente os aposentados, que são os nossos segurados, né, o nosso foco principal, mas também os nossos contribuintes hoje que fazem, assim, eles contribuem com um grande percentual do que a gente recebe hoje mensalmente e representam esse mesmo percentual a nível de contribuição patronal e agora aporte, mas antes contribuição suplementar também, de entender todo esse aspecto. Aí surge a ADESP e surgem as nossas conversas com outros entes. Nesse momento nós passamos a participar de algumas reuniões na Prefeitura, com apresentação de números e discussão dos objetivos de defesa, e em um primeiro momento, né, por demanda do Dr. Guilherme, secretário de Negócios Jurídicos, que precisava entender melhor a seara previdenciária, já que dentro do jurídico da Prefeitura não havia toda essa interpretação dos reflexos que isso aconteceria, do que aconteceria, dos reflexos que isso traria para a municipalidade, nem na instância previdenciária e muito menos financeira e administrativa, porque a visão era, é vantajoso retornar para o INSS, porque a despesa do município, num primeiro momento, com a contribuição previdenciária é menor. Mas a partir do momento que você aprofunda os estudos, em que você traz, né, e não é só a contribuição previdenciária, você também tem a contribuição para o FGTS e você tem outras demandas. Por exemplo, nós podemos lembrar que a reversão desses servidores, né, extraindo do Estatuto do Servidor, que é a Lei 17, os transferem automaticamente para a Lei 750 de 81, que é o Estatuto antigo, porque os seletistas são abrangidos por esse Estatuto, que ele não foi revogado, teve as suas disposições contrárias revogadas. E lá atrás ele traz para esse rol de servidores a licença prêmio e a sexta parte. Além disso, tem todos os reflexos financeiros dos recolhimentos pretéritos, daquilo que foi recolhido a mais, né, do FGTS não recolhido, e aí você tem aquela discussão, é justiça comum? Você vai trabalhar com a prescrição de 5 anos, mas se eu sou seletista, eu vou para justiça trabalhista, e aí a interpretação pode ser dentro da seara previdenciária, que são 18 anos, já que o servidor não deu causa a essa demanda, e até que a lei seja julgada inconstitucional,
né? Há a presunção de constitucionalidade dos atos dos entes, né, do município, prefeitura e câmara. Então tem toda essa discussão. Então, nesse momento, chegou-se à conclusão que deveria ser montada uma comissão para discutir os assuntos. Isso foi uma conversa no gabinete, essa comissão foi montada. A partir dessa comissão, que começou a trabalhar as teses de defesa, e a cada um no seu, né, ali na sua seara, no seu prospecto, com o seu entendimento, buscando sempre a unidade para que um não atrapalhasse o outro. Nesse primeiro momento, nós tínhamos Prefeitura, Câmara e o Paulipreve, através do Dr. Leonardo, trabalhando paralelamente e assessorando ambas as procuradorias para que entendessem a parte previdenciária. Também o Bruno, nosso controlador interno, que ficou incumbido de fazer todos os cálculos com a agilidade necessária, porque a Prefeitura tinha um prazo para apresentar as suas informações para depois montar a tese de defesa. Enfim, nesse momento eu fui procurado pelas pessoas que depois viriam a formar a ADESP, mantive contato também com a Cláudia do sindicato, né? O Roger me procurou também e o Meschiati pelas MUP. E levando isso para as discussões, até a nossa última reunião, acontecida no dia 21, eu levei essa demanda para o Dr. Guilherme, que eu acho que todo mundo tem que falar a mesma língua. Cada um pode ter a sua tese, desde que uma não atrapalhe a outra, mas as teses de defesa são basicamente as mesmas. É a defesa da constitucionalidade do artigo 112, já que a Prefeitura atesta com certidões que nenhum servidor em 2001 migrou pelo artigo 110. Então ela atesta categoricamente isso, ela apresenta todos os números que demonstram isso, mais que isso, ela apresenta o rol de servidores, né? Lembrando, até aproveitando uma fala do Edu no grupo do Conselho, em que, por que não tratar 2011 junto? Porque 2011 não faz parte da ADIM. Embora ela tenha um reflexo direto, a decisão da inconstitucionalidade ou não dos migrados em 2001 vai afetar diretamente as discussões de quem migrou em 2011. Por isso que várias pessoas, como a Márcia, estão participando das discussões, porque há um reflexo direto, né, de observação. Porque se em 2001 eu não podia, como seletista, migrar, que sai em 2011. Mas está se tratando com o devido cuidado a Lei 49 de 2011, porque se ela não faz parte dessa denúncia do Ministério Público, por que eu vou dar mais elementos para eles, além daqueles que eles nos pediram? Então, é por isso que ela não está sendo tratada e é por isso que a gente até toma um certo cuidado de não colocá-los na mesma seara, embora eles estejam. Eles estão no mesmo pacote, mas apartados no primeiro momento. Então, na última reunião, inclusive, até por sugestão do Paulipreve, já participaram dessas reuniões, né, as MUP, a ADESP e o sindicato, em respeito a cada uma das associações para tentar chegar num objetivo comum. Então, o que existe de novidade? Hoje nós já temos várias interpretações tratando da constitucionalidade da matéria e, a partir disso, agora você vai desencadear as teses de defesa. Porque o jurídico da Prefeitura também, aquilo que a gente fala desde o início, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, interpretou da mesma forma que a gente todas as demais ações de inconstitucionalidade que foram movidas. Nenhuma delas tem a mesma característica da de Paulínia. Todas elas têm outras características. São pessoas que não tinham concurso público, são pessoas que foram, né, atendidas pela ADCT-19, né, que acabaram migrando. Foram pessoas que, por um ato do Executivo, sem qualquer preceito legal, né, tiveram essa migração permitida. Houve o caso da Unicamp, que tantos anos depois as pessoas sem concurso puderam passar também para o regime estatutário. Então cada uma tem a sua particularidade. E isso fica bem demonstrado no escopo da ação. Né? Se você lê cada ação daquela que o Ministério Público, o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual coloca lá e lê a matéria, você lê o escopo daquela ação, ela é diferente da de Paulínia. Então, a nossa tese é essa, a gente continua batendo na constitucionalidade da migração, claro, sempre em defesa do servidor, apresentando números que demonstram, cada dia mais a gente tem certeza que o reflexo é inverso do que o procurador está atestando, que ele diz que houve um prejuízo. Na verdade, o prejuízo advém se a gente for obrigado a fazer a reversão,
o prejuízo é muito maior do que o benefício, ou seja, a balança pende para o lado negativo. E além disso, já existe uma unidade entre diversas entidades na mesma defesa. Cada um vai fazer a sua. Né? E aí, lembrando que a ADESP ela foi constituída com o objetivo principal, e isso foi tema de discussão minha com o Dr. Nino e o Dr. Antônio Carlos previamente, porque quando eles me chamaram para a primeira reunião, né, e ainda era um grupo de servidores preocupados com a DIN, não existia a ADESP ainda, era para tratar da questão de como é que poderia ser feita a defesa. E nessa discussão, eu sugeri para eles, inclusive à época, que deveriam conversar com o sindicato ou com a ASMUP, que eram as duas entidades naquele momento com o CNPJ possível para entrar na ação como amicus curiae, porque os agentes diretos da ação vão continuar sendo Prefeitura e Câmara. O restante tem que entrar como amigo da corte, que é o amicus curiae, e torcer para que o Tribunal de Justiça permita que a gente faça parte, e mais do que fazer parte, que a gente possa atuar na ação, apresentando defesa e fazendo as sustentações orais. Porque eles podem permitir que a gente participe sem participar, né? Fique quietinho no seu canto. Então nós começamos a discutir isso. E aí surgiram duas demandas. Primeiro, a ASMUP, os servidores que estavam fazendo parte entenderam que, associação por associação, eles preferiam montar uma associação própria. E o sindicato vem com esse descrédito criado ao longo do tempo com relação aos PCCVs, a todas as demandas históricas, ao momento da migração, porque eu acho que quem migrou aqui vai se lembrar lá atrás que houve uma atuação do sindicato para que as pessoas migrassem. Porque naquele momento era o que o sindicato tinha que fazer mesmo. Havia o entendimento de que aquilo seria vantajoso. Né? Enganados ou não, como os demais servidores, aquilo era de fato o que deveria ser feito. E se fosse hoje, muito provavelmente nós faríamos a mesma coisa. Né? Nós teríamos a mesma perspectiva. Mas as pessoas não entendem isso. Então elas acham que todos os males das suas vidas são trazidos por terceiros. Nunca são eles que causam. Então gera essa animosidade. Então o sindicato estava descartado, até porque, por conta até das publicações do Roger, né, todo mundo sabe hoje que o sindicato tem uma dívida bastante grande para ser paga. Então, um momento em que você tem o descrédito naquela associação, esse problema financeiro pelo qual a instituição passa, e uma outra associação que raramente aparece nas circunstâncias, né, em que é chamado, eles resolveram montar uma associação com foco específico. E aí, nesse momento, até nas conversas com as procuradorias jurídicas, ficou entendido que seria interessante ter alguém que pudesse contratar um escritório de peso, de renome, para atuar na ADIM. Porque, segundo os nossos próprios procuradores, que têm todo o know-how do mundo, eles são muito bons, eles conseguem fazer uma peça bastante importante de defesa, mas eles não têm peso. E as ações que tiveram sucesso nessa mesma linha, né, não só no Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça, porque isso não acontece no Estado de São Paulo, nos outros estados também acontece, ou até no STF, se tratavam de escritórios de peso. Então essa associação foi montada, mas não tem um objetivo de rivalizar, por exemplo, com o sindicato, e nem com as outras associações. Então, o que compete ao Poliprev? Institucionalmente, fazer a defesa que cabe ao servidor e tentar alinhavar com essas outras instituições para que uma não atrapalhe outra. Esse é o maior trabalho que eu tenho hoje, é estar conversando com todo mundo para colocar todo mundo numa sala de reunião sem que eles briguem. E, de fato, só não consegui fazer isso entre o sindicato e o Roger. O resto está tudo bem organizado. Então, assim, de novidade, o que existe assim, hoje já existe uma unidade de entendimento, a não ser com a associação, mas que o próprio Roger disse que vai estar marcando para conversar comigo, então eu vou alinhar isso com ele, até porque me parece que tem algumas dúvidas, ele mesmo me disse que tem algumas dúvidas. Então, de repente, conversando, a gente começa a alinhavar, porque nós não vamos entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado nas demais demandas. Em relação à ADIM, a gente tem um objetivo, tem um entendimento e queremos que todos caminhem nessa mesma linha, até em auxílio à Prefeitura e à Câmara, para que possa defender os 2.743 servidores envolvidos. 2.400? 2.743.
Tá certo. Obrigada, Andréa. Eleitoral, porque a gente, exatamente por conta do problema do CPA. Só para ficar claro que não teve edição no vídeo, a bateria da câmera que acabou, e aí a gente deu até uma pausa para que fosse trocada a bateria, gravou um pedaço pelo celular, então os que forem assistir, não foi edição. Eu já conversei com todas as pessoas que faziam parte da comissão inicial para verificar se alguém gostaria de declinar da participação. Só no final da semana passada eu tive 2 respostas. Uma de uma das representantes do sindicato, que disse que ela continuaria sem problema, mas que ela estaria disponível a partir de hoje, dia 27. Ela estava de férias. Isso, exatamente. E uma outra servidora que era representante do executivo, a única do executivo, que declinou na semana passada. Então já foi feito ofício, já pedi para o prefeito encaminhar um novo nome, pedindo para que ele, assim, dentro do possível, encaminhe esse nome até o máximo a semana que vem, para que a gente inicie as discussões. Eu gostaria de formatar tudo isso ainda em fevereiro, previamente ao Carnaval, para que a gente tenha uma data mais próxima, segunda quinzena de março, para estar resolvendo. Então, assim, o processo está em andamento. A Mariela, que é a representante do Instituto, já está trabalhando naqueles acertos que a gente precisa fazer, né, no regimento interno, no regulamento, porque se a gente lembrar, quando a gente institui a primeira eleição, a gente tinha o prazo determinado pela Lei 69 de 180 dias para que as pessoas apresentassem o CPA. Nós fizemos a eleição em abril, então completamente válido isso, mas aí chega em junho a Lei 13846, né? Ela já altera isso e diz que no momento em que você vai assumir a função, você já tem que estar certificado. Ela não fala propriamente que é o CPA 10, mas ela fala na forma do regulamento. O nosso regulamento é a Lei 69 que fala CPA, então, por sintonia. Então agora o conselheiro que for eleito tem que estar certificado. Então a gente está trabalhando já nesses acertos de regulamento, nas reuniões com a comissão, para já definir data, divulgar, para fazer as eleições para março, se Deus quiser, para a composição dessa vaga. Para fiscal, não pode ter eleição. Vamos ter questão de ordem, pedir a palavra, porque tinha pedido aqui primeiro, Márcio. Nesse meio tempo, eu sei que ainda está fazendo essa questão da comissão, tudo, mas não pode já fazer uma nota oficial, porque tem muita gente que não sabe ainda que tem que ter o CPA 10 para concorrer. Então, se já pudesse fazer essa nota, comunicando, avisando, acho que seria interessante. Até falando do processo, mas e com base na lei. Assim que nós tivermos o processo definido com o regulamento bonitinho, a gente vai divulgar, até porque a gente tem que dar publicidade a tudo isso com todas as normas. Mas o que eu entendi que a Nara decidiu é soltar uma nota dizendo que a gente vai preparar alguma coisa fazer para uma ter certificado? Talvez usar a lei 1358, né? 13.4.6. Não, você tem uma cabeça ótima para guardar esse vídeo. Eu Baseada nessa lei, agora todo conselheiro fazer uma matéria, acho que nesse sentido. Acho que é isso que ela está sugerindo. Para que todos os servidores tenham ciência de Pois isso nunca tem, Sandra. Isso é parte da eleição, da chamada da eleição, está lá no regulamento da eleição. Eu só estou tentando explicar o que a Nara pediu. Sobrar informação, Gente, eu quero falar eu acho que já adianta, já deixa claro que depois o motivo. ninguém vai poder alegar ignorância no assunto, desinformação, falta de do que não deu tempo, que isso, que aquilo. Vai todo mundo estar ciente. Eu acho que é Mas lembrando que assim, alegar ignorância por tudo que já aconteceu aqui vai ser difícil. A minha questão é parecida com a deles, mas é um pouquinho. Você acha que com essa nova exigência e tirando 180 dias, nós temos no município e entre os servidores pessoas certificadas para fazer essa concorrência? Nós já tem gente se preparando, porque eu até o dia que eu concorri, eu nem sabia desse tal CPA 10, certo? Eu descobri o CPA 10 depois que eu fui eleita, né? E que estava lá no edital, que eu fui ler com carinho o edital, certo? Então, fui ler com carinho, fui estudar, né? Porque era 180 dias só. Então, eu fiquei, depois que vocês estão insistindo que já tem que ter o CPA 10, eu fiquei pensando, bom, como eu desconhecia, pode ser que tem muita gente também que desconhece. Mas se vocês estão dizendo que tem bastante gente já que está se preparando para o futuro,
Então aí eu fico mais tranquila, porque eu achei que não ia ter nem concorrência na próxima eleição. Eu tenho certeza. Uma ou Tem duas pessoas, Tem ou uma três pessoa pessoas. que já tem o CPA. Eu tem- conheço uma, e tem atualmente. e tem no mínimo mais uma meia dúzia que já falou comigo e tá. disse que está estudando para tirar o CPA. Agora, é aquilo, estar estudando e passar, É a outra diferença história. é um pouquinho grande. Bastante. E assim, a gente não tem como controlar. A minha obrigação é, nós temos um cargo em vacância, eu dar a devida publicidade e realizar as eleições. Ponto. Até para trazer legalidade para todos os atos institucionais dos conselhos e do Instituto. Agora, pegar e controlar se o servidor tem ou não CPA... Não foi isso que eu disse. Não, eu entendi, mas Eu é que quis fique dizer claro assim, na gravação. essa exigência para essa eleição suplementar, vai ter candidato? A minha pergunta é bem objetiva. Vai ter candidato, assim? Ou vai ser um candidato único? Se tiver um Depois candidato da eleição. único, vai acontecer o que aconteceu com a presidência, por Exatamente. aclamação. Mas vai ser. Porque... Pode acontecer também de ter uma pessoa certificada. Não, mas a tem minha pessoas preocupação é essa. e não querer participar. Pode acontecer também. Assim, a minha obrigação é fazer as eleições, gente. Eu não posso fugir disso. E incluir na próxima... Não, a gente- no próximo Bom, edital a Não, obrigatoriedade. na verdade, isso vai estar no regulamento, né, do edital. No regulamento ou no edital. E na verdade o que a gente precisa, que já foi discutido com a municipalidade, é que a gente precisa alterar algumas leis, né, inclusive a Lei 69. No ofício que eu encaminhei, pedindo a substituição e a vacância daqueles cargos em que as pessoas não tinham esse certificado até o dia 29 de outubro, né? Inclusive os indicados, e vocês se lembram que nós tivemos indicados que não se certificaram e foram substituídos ou o cargo entrou em vacância, eu já alerto a municipalidade sobre a lei e sobre a necessidade de alteração. Mas Então aí vai de também encontro outra com o coisa que a Sandra foge do falou. respeito. Começar uma divulgação ou uma informação sobre essa nova ordem, né? Essa nova normatização que vai ser baseada em uma nova lei. Eu acho que então aí vai de encontro com o que a Sandra disse sobre expandir mais essa informação. Eu acho que assim, não é só dizer sobre a lei, mas talvez até pensar, porque muitas pessoas não sabem nem, olha, CPA 10, não sabem nem o que é, para que serve. Até pelo menos ter esse cuidado, que é quase um carinho mesmo, né, pro servidor. Olha, é mais ou menos isso aqui. Por que tem que ter, pensar um textinho um pouco mais carinhoso, vamos dizer assim, Mas acho que só pode mais ser carinhoso. ele pode Porque pesquisar. nesse momento é isso, um pouco. Nesse momento, eu acho assim, quando a pessoa tem interesse, ela procura. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm essa condição. Vamos ser sinceros, a gente não pode dizer que todo mundo está no mesmo patamar ou tem a mesma facilidade em fazer uma pesquisa. Então, às vezes, na hora de fazer uma nota, a gente precisa auxiliar esses também, que talvez que com essa pequena ajuda consigam ir atrás e tentar se informar mais, quem sabe até se interessar em concorrer, porque a gente está falando de uma vaga que é para aposentado, né? Então talvez a gente vai ter que ter um pouco mais de carinho mesmo. Esse é o termo, né? Fala, Márcia. Como vai fazer a eleição? Para conselheiro fiscal não tem mais suplência. Não tem como fazer um concurso para suplência, porque de repente, se eu saio, tem 2 anos, gente, tem que fazer uma nova eleição. Como concurso público, que você às vezes faz concurso para vagas remanescentes, se surgirem no futuro. Cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Não existe já aproveitar para não ter gastos futuros? Mas Isso ninguém não vai existe. querer participar de uma eleição para ser suplente. Eu Você não sabe se sei. vai assumir ou não vai assumir. Eu posso Ninguém vai estar querer falando a isso. maior besteira do mundo, mas fazer um concurso público com cadastro de reserva, ok. Fazer uma eleição, um cargo Aproveitar a eletivo, eleição, não, pra você participar suplência. de um pleito, de um cargo eletivo, ao qual você se candidata para não assumir, você ganha para não assumir, para ser Você tem que suplente. passar para não entrar. Eu Você acho, vai ter um eu custo, né, posso Sandra? estar falando besteira, eu acho incoerente. Além do que... É praticar uma ilegalidade. Então, eu ia falar, além do que, eu acho até que legalmente falando, isso nem
Porque é a única vaga que vai ficar sem suplência. E aí tem que ter um outro concurso. Só por isso que eu Quando perguntei. ficar sem Poderia ninguém, faz aproveitar. eleição. Eu Quando ficar acho. sem ninguém, faz eleição. Márcia, mas você vai ficar Também que a pessoa vai ter por um onde custo aí? dela, Que você vai dar CPA10 conta? gastar. Eu ia mencionar. Em 2 anos. Então, 2 anos Ninguém, passa eu não vejo imaginava que eu fosse necessidade assumir. Então, agora 2 anos passa investindo rápido. para tirar o CPA 10 para ser suplente. Eu tô aqui contando Até os- porque, os gente, 700 dias, todo mundo faz o isso. nosso histórico de conselho, deixa eu ver as pessoas aqui, que tem gente aqui que tem bastante tempo de conselho também. Como eu acompanho, nosso histórico não é de nenhum conselheiro abdicar da sua vaga, a não ser que seja forçado. Né? Então, assim, eu já não vejo. E acho que a gente tem que partir para a parte prática e evitar transtorno. A gente tem hoje uma situação específica e objetiva, vamos tratar dela. No passado, primeiro o Dr. Douglas, né? O caso Paparelli, só teve ele candidato, se ele tivesse voto dele, só ficou ele, não tinha suplente. Então levantaram isso daí, né? E ele falou, acabou ficando. Nem precisou gastar com eleição. Como a comissão, você já está contactando a comissão, já falou com a Marielle, já falou com o Reginaldo, só pede para eles pensarem com carinho, e vou reforçar o que eu falei ao final da reunião passada para você, que a cédula de votação tenha foto com o nome. Eu sei que vai ter um custo um pouco maior para impressão de foto com o nome, mas vamos evitar problemas e de sabores e acusações e rusgas, que se tiver a foto, pronto. Esse é o André, não é aquele André, é esse André. Ou é esse André, não é aquele, ponto. Eu acho que é importante ter A a foto. relação custo-benefício, né? É você analisar, pode ter um Eu custo acho. maior, mas qual é o benefício que vai Só, trazer? é só a sugestão que eu daria para a comissão, trabalhar em cima de uma cédula com foto. Até porque não vão ser muitos candidatos. Não serão tantos candidatos, uma vez que o CPA é uma obrigatoriedade para ser candidato no momento, né, no momento em que vai perdurar. Porque até o Para nosso assumir, né? Para ser pleito... candidato, não, para assumir. Para assumir. E mesmo mas não ele pra vai ser ser candidato. candidato num dia, no outro dia ele está assumindo. Não é, Foi gente? eleito no dia em que No outro se- dia, Assim, pode demorar o tempo de ser publicado no semanário. semanário. Mas tudo que a gente está mandando em relação à substituição Pode se precisa candidatar, rápido. ele pode se candidatar hoje, que a eleição vai ser daqui a uns dias, entendeu? Sim. Então ele pode não se ter o candidatar, ele- Mas não, essa candidato não precisa, premissa, ele Eu acho que precisa a para assumir. inscrição não. essa premissa, inclusive, foi a mesma que nós utilizamos para a eleição para presidente. Eu ia falar E isso já agora. havia a obrigatoriedade de que O tivesse candidato o tinha CPA que para ter o assumir. CPA para fazer a E inscrição. nós discutimos isso previamente. Eu fiz a primeira discussão na primeira reunião com a comissão, eu participei. A partir de então, quando eu resolvi que eu seria candidato, não participei mais. Né? Mas já lá foi discutido isso, que a pessoa poderia se candidatar e a apresentação do CPA seria imediatamente após a eleição. Fui eleito, tenho que apresentar o CPA para assumir. Por quê? Porque você pode ter um lapso temporal em que a pessoa esteja fazendo o curso, marque a prova naquele intervalo entre eleição e inscrição e se certifique. Então eu acho que a gente não pode impedir ela É de só para deixar participar. claro, né, aqui que não é para ser candidato, tem que ter os PDI, não. Isso, é para assumir tem que ter a os PDI. função. É para ser candidato, pode ser sim ser candidato. Isso mesmo. Posso só Concordo. um comentário meio relacionado a isso daí? Não sei se alguém leu do Ministério Público, questão dos investimentos, aquele rolo do Paulo Prévio, né? Tem uma parte que fala dos conselheiros. Até estranho, não cita ninguém do administrativo, que na verdade é quem efetiva as coisas. Mas no início alegava que os conselheiros só tinham nível fundamental. Aí o fiscal na época faz todo mundo superior. E mesmo assim pega, daí fala que tem que ser na área. Imagina se exigir na área o CPA 10, não tem candidato. Para pegar só poder entrar quem é economista. Observação só. Então também umas coisas que também, se for levar o pé da letra, vai ter caba. Bom, então você acha futuro, que né? até abril Fortalecendo a essa ideia. vaga em vacância será ocupada? Espero que sim. A Amém. não ser que aconteça alguma coisa que seja alheio ao que a A gente nossa possa fazer. Porque vontade. depender de instituto e conselho, acho que está tranquilo, a gente está trabalhando nisso, com um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de tempo, né? Porque depende muito das intercorrências no momento das inscrições, das avaliações, do trabalho da comissão. Mas não vejo Mas problema. previsão para final de março a eleição. Previsão para final de março, né? A gente tem aí quase 2 meses para trabalhar. Acho que é tempo suficiente para divulgação, para tudo, até porque é mais restrito, né? Uma vaga só para um público específico. E lembrando que nós vamos fazer uma eleição com o menor custo possível, né? Só para constar.
2 candidatos, 3. né? Mais alguém? Mais alguém? Então, eu encerro a reunião do Conselho Administrativo de hoje, agradecendo a presença de todos. Obrigada pela presença, obrigada pela paciência, obrigada pela colaboração. Obrigada a todos da presença.